vai ler a mensagem do livro Pão Nosso. Ok. Vamos ler a mensagem número 61 do livro Pão Nosso, e o título dela é O Homem com Jesus. Com Jesus, ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Então, a mensagem de hoje ela é bem direta e traz a reflexão sobre a importância da gente lembrar que a gente não está sozinho nunca, que estamos aqui e vamos viver momentos difíceis, mas que todos estão melhores, né, nas nossas melhores oportunidades. A gente precisa ter essa consciência e nos reconhecer quanto a isso também, e que a gente vai, a nossa caminhada é em direção à evolução, é em direção à nossa maturidade enquanto espírito, e que a gente nunca está sozinho, que a espiritualidade de luz está nos conduzindo e que a gente precisa também estar conectados, né? Conectados, sempre em vigilância em relação à nossa energia, sempre em dia com as nossas preces. Não precisa ser só na hora de dormir, a gente pode estar em prece o tempo todo, em várias situações do nosso dia que vão pedir prece, e que a gente esteja conectado com a espiritualidade. Então, que possamos nos harmonizar para a prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade do acordar, a oportunidade de termos saúde, e que ainda que estejamos vivendo dificuldades nessa área, agradecemos pela prova, agradecemos por todo o apoio espiritual que a gente recebe, que o Senhor possa nos intuir em cada pensamento, em cada ação, através dos nossos anjos guardiões, através da espiritualidade de luz que a gente atrai para os nossos lares. Senhor, pedimos a tua proteção, proteção para o estudo do dia, proteção para a semana, que o Senhor possa abençoar todos os nossos entes queridos, nossos amigos, todos os nossos familiares, todos os nossos conhecidos que hoje possam estar passando por momentos difíceis, que a tua misericórdia, que a presença da espiritualidade de luz seja sentida por cada um, renovando as suas forças, possibilitando um novo olhar, que o Senhor conduza a nossa experiência, que possamos, Senhor, cada vez mais colocar em prática os teus ensinamentos. Que assim seja. Então, graças a Deus, e antes de nós iniciarmos aqui a nossa leitura do Evangelho, possamos todos nós enviar um pensamento, uma vibração de consolo, de paz, de sustentação e fé, não só para a nossa irmã Eliane Gonçalves, que retornou para casa, para a pátria espiritual, mas também para toda a sua família, para sua filha, seus filhos, seu esposo, seus irmãos, irmã, netos e netas, noras, que Jesus possa ampará-los e sustentá-los. Só falando rapidinho aqui, eu estive com o seu Flávio agora, né? A gente estava em hora na praia, todo último domingo do mês a gente se reúne. E assim, como as pessoas, elas são exemplos, né? Ele extremamente forte, e a gente imaginou que ele não fosse hoje. E, na verdade, ele foi um dos primeiros a chegar. Que lindo. Então, assim, como a gente aprende com as pessoas que estão ao nosso lado, né? E é verdade. Isso, acho que a gente possa evitar passar por certas provas observando os outros, né?
que a gente possa também agradecer por tê-los, porque É são verdade. ensinamentos, né? Muito lúcido, com muita dor, é claro, que é natural, com muitos questionamentos que também são naturais, porque às vezes, como espírita, a gente se cobra uma lucidez que a gente não tem, né? Então, ele com questionamentos humanos, como qualquer um de nós faríamos, né? Mas lá, firme e forte, e foi uma bênção mesmo, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. É isso, meu povo, é isso. Quando a gente fala assim, até Edinha falou assim, ai, Deb, no evangelho, acho que foi um desses evangelhos aí, eu não lembro, lá no Chico, no sábado, ai, você estava falando para a gente a oportunidade, aproveitar, né, o dia, aproveitar sempre o nosso dia. Eu saí de lá, ai, meu Deus, por que Deb está falando aquilo? Será que é uma despedida dela? Eu achei engraçado. Eu falei, minha irmã, pode ser de qualquer uma de nós. A gente não sabe, né? A gente deita para dormir, a gente se desliga do corpo e a gente não sabe se a gente vai voltar, né? Hoje ela, depois da vibração, Edna, né, ela foi hoje, ela falou que a espiritualidade mostrou, né, a equipe que está sendo preparada e que a doutora Eliane está sendo preparada para fazer parte dessa equipe, que é a equipe que sustenta o trabalho da vibração na praia, e que outros também estão preparados. Ela, eu não, viu? Ela disse que ela perguntou para a espiritualidade como a doutora Eliane estava, e aí eles explicaram que ela está sendo tratada, né? E aí eles explicaram que outras pessoas também estão sendo, né, trabalhadas para fazer parte dessa equipe. Aí ela mentalizando, eu não. Agora eu não. E assim, gente, quando eu fiz em um momento aqui desses dias, né, fazendo vibração, eu ouvi assim claramente, minha filha, esse será um ano de muitas partidas. Se prepare. Então, a gente nunca sabe, né, quem é que está nessa programação de voltar para casa. Quem já cumpriu aqui, né? Porque a gente volta, depois que a gente, pelo menos, grande parte daquilo que a gente se comprometeu, que a gente já tenha realizado. Então, que a gente esteja realmente dentro desse preparo, né? Dentro desse consolo, pedindo sempre a Deus que nos ampare, que fortaleça todos nós, porque a gente sabe que a saudade, a gente lida com ela, né? Mas vai sendo sustentada. Eu conversei hoje, agora de manhã, já com a filha de Eliane, falando, olha, minha irmã, é um dia após o outro, né? O importante é que você saiba que tem muitos corações amigos que estão orando por vocês e que vocês podem contar. E aí foi um pedido, inclusive, do filho de Eliane ontem para mim lá, quando ele me abraçou, e aí ele disse assim, eu quero te fazer um pedido, não esqueça minha irmã, né? Não esqueça minha irmã, passe sempre uma mensagem para ela. Falei, não, você pode ficar tranquilo. Então, é isso, né? Assim como o seu Flavinho também, né? Que já tem assim uma idade avançada e eles eram muito unidos, um fazia tudo junto ali, né? Saía para caminhar junto, voltava junto. Então, o decorrer do dia, né? Dos dias que vão passando, vai marcando ali dentro daquele coração. Então, é importante a gente estar vibrando para sustentá-los, né? Então é isso, pessoal. Graças a Deus, essa certeza de que a vida continua, né? Já se faz presente ali nos filhos, na filha, em seu Flávio, eles sempre deram muito esse exemplo, e é isso aí que sustenta, embora com saudade, embora doendo. Então, vamos lá, pessoal. O nosso tema de hoje, para a gente refletir, está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Que é um dos capítulos mais longos do Evangelho, depois da coletânea de preces, mas é de um esclarecimento imenso esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Muito, muito, muito esclarecedor. E o suicídio e a loucura vai estar aqui dentro desse capítulo 5. Suicídio e a loucura. A cada momento, gente, nesse momento agora que a gente está aqui, um irmão, uma irmã, em algum local aqui do nosso planeta está cometendo suicídio. Então, hoje, por exemplo, o último domingo do mês,
a gente faz essa vibração, né? Às 15h45, acho que eu botei até um cardzinho aí já, para que a gente esteja unido nesta vibração, né? Faz uma prece para Maria. Aqueles que fazem dentro de casa não podem focar na questão do suicídio. Faz uma prece para a equipe de Maria Santíssima. E eu falo para não focar, porque para a gente não atrair, né? E muitas vezes a pessoa não está assim em casa, né? No equilíbrio. Então, assim, a gente faz uma prece e a gente direciona para a equipe de Maria Santíssima. Porque Maria Santíssima, ela coordena uma equipe imensa que auxilia no Vale dos Suicidas. É mãe, né, gente? Maria é mãe, Maria é amor. Então, a gente percebe... Bom dia, Vanessinha. Seja bem-vinda, minha querida. A gente percebe nesta vibração, essa equipe, ela é muito amorosa, a equipe de Maria. E visita esses locais. Então, assim, embora para eles, né, muitos estão ali envolvidos naquela situação de como ocorreu, naquela dor, nem sempre eles percebem o auxílio, mas o auxílio está ali. A equipe de Maria Santíssima está presente nesses vales. Agora, o recolhimento, o resgate, só é permitido para aqueles que já têm condições de saírem, né? Aqueles em que já veio o arrependimento, mas dentro do que pode ser amenizado, não tenhamos dúvidas de que o amparo está. Eles não estão desamparados, não, tá? Às vezes a gente ouve muita coisa, né? Nossa, quem comete suicídio acabou, não tem nem como orar mais. Imagina, nós precisamos orar, sim. Nós precisamos enviar as nossas vibrações, sim. E estarmos muito atentos também, sempre dentro desta vibração. Uma vez, em um momento de vibração, era como se eu visse, assim, vários prédios, e alguns com uma bandeira, eu vi assim, como se fosse só o topo, né, dos prédios, e com bandeirinhas, vi várias bandeiras, eram amarela e bandeiras vermelhas, né, aquele amarelo de cuidado, o vermelho, assim, de muito mesmo, que quando um encarnado fala assim para você, ai, se eu pudesse, eu dormia e não acordava mais. Em um processo de dor, de dificuldade, a gente tem que ficar muito atento. Ai, se eu pudesse, eu sumia e não voltava mais para esse local, para esse trabalho. Fiquemos muito atentos, porque começa ali, muitas vezes, dentro daquela mente, porque a gente entende que a pessoa que vai cometer o suicídio, em alguns momentos, ela dá algum sinal. Em alguns momentos ela dá algum sinal, tipo falas desse tipo. Ah, não quero mais viver, ah, se eu pudesse eu dormia, não acordava mais. Então, é aquele momento em que aqueles que estão próximos têm que estar muito atento, né? Para poder amparar, para poder ter aquela conversa, porque assim, estarmos aqui na Terra, nós vamos lidar o tempo inteiro com os desafios, com as dificuldades, com os problemas existenciais. A gente sabe que a gente vai lidar com isso, mas tem muitos irmãos ainda. Você fechou seu áudio, Deb. Foi? Ainda não abriram para essa percepção que ninguém aqui está desamparado, que nós temos o concurso e o auxílio da prece, né? Que muitas vezes aqueles que trazem traumas, que não conseguiram, gente, como que isso é forte. Às vezes a gente conversa assim com pessoas que trazem traumas da sua infância, em um momento de abandono, em um momento de uma situação dificílima, e que ainda hoje, numa idade madura, não conseguiram ainda se despojar, né, daquele momento, daquela sensação, daquela dor. E aí a gente sempre aconselha, olha, busca o tratamento, mas busca um profissional da área, né? Busca um psicólogo, busca um terapeuta, porque eles têm meios
de ajudar, de sustentar esta pessoa, que muitas vezes nós que não somos da área, não temos. Então, assim, tem que buscar o tratamento, né? Então, vamos lá, pessoal. A calma e a resignação resultantes da maneira de analisar a vida terrena e a fé no futuro proporcionam no espírito uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. Então, a fé na confiança futura, né? A resignação, compreendermos que muitas vezes a resolução para aquela dificuldade, para aquele problema, ele está logo ali. Está logo ali. Então, a gente precisa trabalhar essa resignação em nós, essa aceitação, essa perseverança. Com efeito, a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelos acontecimentos dolorosos que a pessoa não tem forças para suportar. Então, em muitas situações, aquele irmão, aquela irmã que comete suicídio, muitas vezes eles querem se livrar daquela dor que os alucina. Mas, ao cometerem o ato do suicídio, logo em seguida eles se deparam com eles mesmos, né? Assim está nos relatos, a gente tem muitos relatos no livro Céu e Inferno, no livro Memórias do Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que é maravilhoso, é um grosso, mas assim, de muitos ensinamentos, porque ela vai abordar, né, desde da vivência dos espíritos, até quando vale, até quando eles chegam lá no Hospital Maria de Nazaré, né, os estudos que eles precisam participar, principalmente dessa crença, dessa certeza em uma força superior que nos sustenta, que uns chamam de Deus, outros chamam de forças do universo, não importa, mas que existe um poder maior que nos governa, que nos criou. Então, é importante, outra questão desse momento atual que nós estamos vivendo, né, dessa transição, algo que a gente percebe muito, muitas vezes até em jovens, que colocam que não tem, eu não acredito em Deus, eu não acredito que existe esse poder superior, eu não acredito que a vida continua. Isso aí são brechas imensas, né? Para que naquele momento, naquele desafio, naquela dificuldade, naquele problema existencial que você acha que você não vai dar conta, que você acha que você não vai dar conta, que você não tem como, então já estou assim, então a vida é minha, eu vou tirar. Mas a gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é. A gente sabe que nós fomos criados, todos nós, por um poder superior. Quando a gente vem para a Terra, a gente até brinca que a gente diz que a gente tem o nosso bilhetinho ali, né? Se fosse ali uma passagem, um bilhete, mais ou menos ali indicando ali a nossa volta. Então, a gente só pode realmente com essa permissão de Deus, nosso Pai. É claro que existe o suicídio direto e existe aquele suicídio indireto, né? Que você vai ali colocando substâncias tóxicas e ali que vai te envenenando. Assim também, gente, como os nossos pensamentos, né? Determinadas energias nos adoecem. Então, a gente vai ali, o dia a dia, se envolvendo naquela energia doentia, enfermiça. E quando a gente se dá conta, a gente está tão envolvido que a gente acha que a gente não vai sair daquilo ali. Mas sai, tá? Sai. Todos podem sair da situação em que estão. Então, vamos lá. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Sabe que pode. E fica também o sentimento, gente, eu não sei se para vocês, mas para mim,
Todas as vezes que a gente sabe assim, olha, o filho de não sei quem, aquele jovem, aquele idoso, né, aquela mulher, aqui na rua tal, na cidade tal, cometeu suicídio, pelo menos dentro de mim, fica aquele sentimento assim, meu Deus, nós ainda estamos fazendo muito pouco. Nós ainda estamos falando muito pouco dessa vida que é eterna e dessa vida que continua. Porque não é lá, foi na casa de fulano, foi com a família de fulano, não. São nossos irmãos, né? Aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, aquela criança, em algum momento se viu tão só que alimentou que a melhor solução seria sair daquela situação em que se encontra. Então, assim, é um chamado para todos nós, para todos os religiosos, né? Então, vamos lá. Se, pelo modo com que o Espiritismo a faz encarar as coisas deste mundo, ela aceita com indiferença, até com alegria, os reveses e as decepções que desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que posiciona a pessoa acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos, que sem isso iria desestabilizá-lo. Tá? Então, assim, a gente ter esta certeza, né, de que a vida continua, e às vezes a gente até ouve ainda irmãos falarem assim, como é que vocês têm tanta certeza? Quem é que voltou de lá para falar? Gente, pelo amor de Deus, como assim, né? Como assim? Quem não voltou de lá para falar? E o nosso irmão Chico? E a obra que ele deixou aqui para nós? Mais de 400 livros. Irmãos retornando através das cartas psicografadas, comprovando tudo ali, fatos, acontecimentos que só a família sabia. Como assim que ninguém voltou para falar? É que muitas vezes nós preferimos ir por esta crença, né? A gente respeita a crença de cada um, mas não dá mais para ouvir esse tipo de coisa. A gente ouvir e fica calado. Quem voltou? Meu irmão, muitos voltaram. Muitos retornaram e falaram da sua dor, do seu pesar. Nós tivemos uma vez aqui uma comunicação de uma irmã, depois de muito tempo, e aí ela era mãe tinha 3 filhos, e ela coloca, né, que no primeiro momento é uma loucura tão grande que ela achava que ela tinha perdido, ela fala assim mesmo, eu perdi a noção de tudo, do que era dia, do que era noite, porque para mim só havia escuro. Mas a dor maior, além de tudo o que eu sentia, era ouvir o choro da minha mãe e dos meus filhos. Então, assim, imaginemos o que é, né? Para esse espírito que comete suicídio. Além da dor, porque ainda está essa carga energética vital ali, então você vai sentir tudo muito intensamente, ainda acentuado pelo remorso de você ter causado aquela dor, pelo remorso de você ter abandonado aqueles espíritos que foram te confiados. Então é uma dor muito grande. E é através das nossas vibrações, das vibrações que todos os religiosos fazem, pelo menos aqueles que não têm essa ideia de que cometeu suicídio, que não pode fazer mais nada. É claro que pode, é claro que a misericórdia do nosso Pai, de Maria Santíssima, ela é imensa. E a gente percebe isso, assim, claramente na vibração de Maria de Nazaré, assim, desse amparo, sabe, dessa assistência, desse recolhimento, e o quanto eles são gratos,
quando eles conseguem, né? Já tem um momento ali, a permissão deles saírem desses locais. De igual modo, ocorre com o suicídio, com exceção dos cometidos na embriaguez ou na loucura, podem ser qualificados de inconscientes, porque existe sempre os atenuantes, né, gente? E os agravantes. Tudo é analisado, tá? É certo que sejam quais forem os motivos particulares, sempre acontecem por causa de um descontentamento. Ora, aquele que está convicto de que é infeliz, senão por um dia, né? E aquela coisa de que tudo passa, senão por um dia, e que melhores serão os dias vindouros, adquire facilmente a paciência, desespera-se apenas, caso não vislumbre fim aos seus sofrimentos. Né? Quando você não tem essa certeza dessa vida que nós somos eternos, e que muitas vezes, quando você está no auge daquele problema, daquela dor, daquela dificuldade, que vai em um ponto culminante, mas também, ali também já está vindo o auxílio, ali também já está vindo o socorro para você, né? Então, quando a pessoa não agasalha nada disso, esses sentimentos, esse sofrimento é cada vez mais intenso, né? Alguns colocam que deve ser terrível, né, gente? A pessoa que lida com a depressão, a pessoa que lida com essas dores, a gente não tem nem ideia do que seja para elas. Porque, assim, alguns relatos que eu já tive, assim, de conversas, fala assim, Débora, eu preciso me pegar em alguma coisa, porque é um vazio, é uma dor. E é só eles que sabem, né? Por isso que não cabe a nenhum de nós julgar, a gente não tem condição para isso. Porque só quem está neste processo é que sabe. Então, quanto que precisa desse fortalecimento das nossas preces, da nossa atenção, né? Desse cuidado, porque muitas vezes você não precisa falar muitas palavras, você só precisa dizer assim, olha, eu estou aqui, saiba que eu estou aqui, que você pode contar comigo. Né? É um pegar um telefone, é ligar, é um pedido de prece, e aí vai. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Debe, bom dia a todas. Bom dia, vou fechar meu áudio. Quarta-feira, né? O estudo de hoje está batendo muito comigo, né? Porque assim, eu não me vejo curada ainda de muita coisa, de muito trauma. E não é que eu não pudesse ligar para o pessoal do grupo, porque a gente sabe, né? E eu aqui no Rio, eu liguei para 20 pessoas, Debe. Foram 20 pessoas. A única que pôde me atender foi Valéria. Val me atendeu, mas ela estava levando as crianças para natação. Aí depois ela falou assim, amiga, quando for 3 horas eu te retorno. Tá acontecendo alguma coisa? Aí quando ela me retornou, aí assim, eu me desabei. Falei, amiga, por mais que todo domingo eu esteja ali com as meninas, né, com o grupo, no estudo, aprendendo cada dia mais um pouquinho, mas assim, é o que você falou, é um vazio tão grande, né, por mais que eu tenha minha mãe, tenha meu pai, mas a gente se vê só. Tem os filhos, né? Me preocupo muito, mas assim, mando mensagem, não sou correspondida. Aí, assim, ali a gente conversou bastante, aí aquilo foi passando. Não sei se ela fez a prece ali em mentalização por mim, mas aquilo foi passando. Daqui a pouco eu estava falando com ela até normal. E ela falou, Dri, não deixa de fazer parte do grupo, porque queira ou não te ajuda muito, né? Eu falo assim, meu Deus, por que eu tô passando por tudo isso, né? Tô num grupo, né, que me acolhe tão bem, não quero às vezes ter a oração para fazer, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui muito fechada, né, principalmente na escola. Não sei se é um trauma.
Então, eu falo para você o que você está falando dos estudos de hoje. E às vezes as pessoas me veem na rua e falam assim: poxa, você está tão bem, né? Mas por dentro a gente está um caco, né? E é o que você falou, um vazio muito grande. É uma coisa muito estranha, gente. Eu nunca pensei de passar isso na minha vida, nunca. E isso já vem se arrastando há de muitos anos. Suicídio, já foram tentativas de 10 suicídios. Mentalmente, assim, que eu falo, né? Medicamentos. Uhum. Mas não sei se é o meu corpo que já está tão acostumado, não consegui dormir. Uma vez só que eu tive que fazer uma lavagem, né? Porque foram muitas medicações e ali foi bem pesado. Mas é muito triste. Muito triste. Obrigada, Adriane, Nada, por meu amor. você ter se Obrigada a você. colocado. Saiba que esse grupo aqui você pode contar sempre, minha irmã. Viu? Qualquer um de nós aqui, qualquer uma de nós. Rita levantou aqui a mão, né? Eu vou fechar meu áudio, viu, Rita? Pode falar, Não, querida. não, Deb, eu tive depressão, né? Eu fiquei 2 anos eu tomei remédio e não estou aconselhando, tá? Não, pelo amor de Deus, não é isso. E eu parei por conta própria, porque um dia eu olhei no espelho, eu estava acabada, eu falei assim, não, eu não mereço isso, eu não mereço estar nessa situação. Mas o que eu iria falar é que a depressão é a doença da não aceitação, né? Então, geralmente, quem tem depressão não aceita alguma coisa. Enquanto não aceita, não consegue fazer o caminho de volta. Mas eu já era espírita, eu já falava em público, eu coordenava grupos, já participava de mediúnica. Então a cobrança, é mais nesse sentido que eu queria falar. A cobrança em cima de quem é espírita, e as pessoas sabem que a pessoa é espírita, é uma coisa assim fora do normal. Porque você vai ouvir, cadê a tua fé? Foi o que eu ouvi. Cadê os teus mentores? Aí eu respondia, bom, eles estão aqui, mas o trabalho é meu. Então, a gente escuta muita cobrança, mas você já é espírita, você já tem não sei quantos anos de espiritismo, mas nós somos humanos. E o principal é não levar por conta de frescura, vai procurar um trabalho, por que que você não vai no shopping? Como que a gente vai no shopping? Se a felicidade do outro, às vezes a mente cria, né? Você vê o outro andando, rindo, sorrindo, você está num buraco, porque a gente começa a ver tudo cinza, e é literalmente, gente. Você começa a ver tudo cinza, nada mais te dá prazer, porque a depressão tira o prazer de tudo. Então é uma areia movediça. Você não consegue ler, porque a sua mente não deixa, a mente fica num estado de perturbação. Fora a obsessão, né, que você atrai esses irmãos por conta da tua baixa vibração. Então, é uma doença, porque é uma doença, ela precisa ser levada muito a sério. E principalmente no meio espírita, isso deveria ser mais falado, para que as pessoas tenham cuidado. Porque você vai receber uma pessoa com depressão, a pessoa vai dizer para você assim: tem homem no grupo, Deb? Aqui no dia de hoje tem homem? Não, né? O Então áudio eu está vou. fechado, Deb. Lúcia, tem algum homem aqui no grupo? Eu creio que não. Oi, gente, tem uma pessoa com o nome de Marfley, que já entrou outras vezes, Anderson, mas eu não sei se o nome que aparece é homem ou mulher. Eu vou Tá. falar, porque eu ouvi, arruma um marido, arruma um namorado. Isso é coisa que você fale para outra pessoa numa situação dessa? Então a gente precisa ter todo um cuidado, até em receber irmãos que estão com depressão. Porque dependendo do que você fale, você vai afundar a pessoa ainda mais. Porque dá a impressão que a gente não tem capacidade de sair. Então é só o que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo aqui, conversar, muita oração, muita prece. Eu consegui sair por muito esforço, porque depois que eu parei de tomar o remédio, e eu sabia o que eu estava fazendo, não estou aconselhando, foi uma decisão minha, eu
tive mais 3 vezes, e é sempre pior. A queda é sempre pior. Mas, graças a Deus, Jesus me sustentou e vai sustentar a irmã também que falou. É questão de tempo, é questão de você procurar dentro de você o que você não está aceitando. Às vezes é uma coisa lá da infância. Então, eu queria dar só um depoimento para nós que somos espíritas, tomar cuidado quando a gente recebe uma pessoa que diz: estou com depressão, com quem a gente vai falar. Obrigada por vocês me ouvirem. Obrigada, Rita. E é verdade, isso é muito sério, gente. Você imagina uma pessoa que te busca destroçada, e a gente ali na hora, né, cheio dos conhecimentos, que a gente sempre fala que é o pseudo-espírita, né? Cheio dos conhecimentos, falando de algo que a gente não sabe, que a gente não viveu aquilo. Porque, gente, a gente não pode, a gente nunca viveu aquilo ali. A gente tem uma irmã que vem, que frequenta aqui a nossa casa, que eu sempre coloco assim, meu Deus, eu sou assim, eu tenho uma admiração muito grande por ela, porque assim, ela toma tantos medicamentos, que talvez, se fosse com uma de nós, talvez a gente não conseguisse levantar da cama, gente. E essa pessoa consegue mesmo ali, chega ali naquela energia de sono, que a gente sabe que é do medicamento, mas ela vai. Pensa o que é isso. Essa pessoa não está sendo sustentada, gente? É claro que está. Agora, existe algo ali que a gente não sabe, que ela ainda não conseguiu dar conta. Né? Que ela não conseguiu, é como Rita colocou aí, que vivenciou isso. Tem traumas que a pessoa traz de lá da sua infância e que ela ainda não conseguiu dar conta. Ela ainda não conseguiu se libertar daquilo. Então, o que é que a gente pode fazer? Sustentar através de prece, de acolhimento, né? Daquele abraço, dizer que a gente está aqui. É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa, meu povo? Fale agora ou se cale para sempre, hein? O momento é agora. Só para esclarecer, Marfley é mulher, é de Tá Ilhéus, certo. já foi esclarecido aqui. Lucileia, já te respondi aqui, tá? E vou adicionar já. Ok. Então, vamos continuar, tá, pessoal? Então, foi muito bacana esse depoimento de Rita, né? Depoimento de Adriana, porque dá clareza, né, para nós aqui. Esse encontro na praia, alguém falou alguma coisa aqui, depois a gente vai ver. Dá clareza, dá sustentação para aqueles que podem estar, aquelas que podem estar muitas vezes vivenciando. Gente, às vezes o espírita, ele está em um processo de dor e ele não encontra essa sustentação dentro da própria casa. Exatamente pelos julgamentos. Exatamente pelos julgamentos. Né? Aí a gente vê muita coisa, com muito blá, blá, blá. E a gente quer falar da verdade que a gente acha, mas e cadê acolher o coração? O outro quer falar, gente, a dor é dele, não é nossa. Então a gente tem que estar ali para ouvir, né? É isso. Doutrina espírita é, acima de tudo, consolo, né? Mostrar para aquela pessoa que ela não está sozinha, que tem todo o amparo, e que a gente está ali para auxiliar. Mas dor, a gente não pode discutir, porque cada um tem a sua. A gente sempre fala até assim, né? Às vezes eu falo isso na live de quinta-feira. Só você e seu travesseiro sabe. Né, minhas irmãs? O outro, muitas vezes, ele tem aquilo que você mostra ali, mas só você e o seu travesseiro, e Jesus, a espiritualidade, sabe. Então, quem somos nós, né? Vamos lá. A incredulidade é a simples dúvida sobre o futuro. As ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores estimulantes ao suicídio. Geram covardia moral. Quando pessoas de ciência, apoiadas na autoridade do próprio saber, diligenciam provar aos seus ouvintes ou leitores que nada devem esperar após a morte, não os conduzem à conclusão de que, se desventurados, o melhor a fazer é se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los disso? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar?
nada além do nada. É necessário, por conseguinte, inferir que se o nada constitui o único remédio heróico, a única perspectiva melhor seria nele se precipitar de imediato e não mais tarde para sofrer menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos o pensamento do suicídio. E os que delas se arvoram em apóstolos assumem sobre si atroz responsabilidade. Com o Espiritismo, tornando possível a dúvida, o aspecto da vida se altera. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em condições bastante diversas. Daí a paciência e a resignação, que tão naturalmente afastam o pensamento do suicídio. Daí, em resumo, a coragem moral. Então é isso, pessoal, a nossa leitura, ela vai até além, mas vai ficar muito longa e aí acaba ficando cansativo. Então, acho que hoje a gente tem que refletir, né? E estarmos, assim, muito atentos, tanto das nossas emoções, dos pensamentos que muitas vezes querem se fortalecer dentro das nossas mentes, daqueles que estão à nossa volta, daquele coração que chega na casa espírita, que chega na igreja. Sempre o pensamento que deve vir em nós é de que forma o Senhor que conduziu essa pessoa hoje para conversar comigo, que conduziu a minha casa, né, a casa que nós militamos, que conduziu a igreja, de que forma, Senhor, que a gente pode amparar e que a gente pode assistir. E colocar, trazer nome, vibrar, né? Colocar ali todo o grupo para estar vibrando, para estar pedindo. E assim, gente, a gente vai fortalecendo, né? Fortalecendo essa corrente do bem, da valorização da vida, do amor. E aí a gente vai caminhando. Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque senão eu vou passar para a dona Vânia. Vou só colocar aqui, gente, que aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal aqui, depois eu vou pedir para a Lúcia colocar de novo aqui no grupo do Evangelho, é importante se inscrever, porque tudo que tem, tipo, tem tratamento espiritual sexta-feira que vem, né? A gente tem o tratamento espiritual que é através da corrente magnética, toda sexta-feira e toda última sexta-feira. Então, se você está inscrito, você já é notificado que vai ter aquela programação na casa, né? O Evangelho de domingo, às vezes eu fico enviando o link para as pessoas, porque elas ainda não se inscreveram. Então é importante se inscrever, tá bom? Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou passar para a nossa amadinha Vânia, porque a gente já está aqui em 12 minutos para as 10, tá bom? Então, dona Vânia, vou passar para a senhora, tá? Tá bem. Vou fechar meu áudio. Graças a Deus, mais um domingo. Mais um domingo, reunidos, aprendendo. Porque nós estamos aqui, como disse Deb, nós estamos na nossa caminhada aprendendo. E assim será, nós vamos aprender até o último minuto. E o nosso contrato, aquele bilhetinho que a Deb nos mostrou, né? Ele foi assinado para a nossa vinda, nós assumimos nossos compromissos e vamos cumprir, porque nós estamos de mãos dadas com Jesus. É difícil. Nossa, como que a gente tropeça, cai, levanta, não é? Deita. Não é brincadeira, não. Mas os nossos irmãos, os que estão caminhando ao nosso lado, muitas vezes a gente sente que estão em pior situação, né? Porque não tem esse esclarecimento ainda. Então, nós que temos, vamos passando, né? Essas vibrações boas, o atendimento, as boas palavras. Então, gente, esse evangelho é muito importante para nós. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse encontro, porque a sua presença nos nossos lares é sentida por cada um de nós
que estamos nesse momento formando essa corrente. Muito obrigada a toda espiritualidade amiga autorizada por Jesus, a toda a equipe de Nossa Senhora, da nossa Virgem Maria querida. Hoje ela está, é o último domingo, então ela já está, né, com sua equipe, em todos os lugares onde estão vibrando por esses espíritos que estão muito em muito sofrimento, porque anteciparam a sua volta, rasgaram os seus bilhetes, por vários motivos, por vários ataques que não nos compete julgar nem citar. Que a Virgem Maria os acolha, que a Virgem Maria esteja também recolhendo nos nossos lares toda a tristeza, todas as más intuições, todas as revoltas, todo o desânimo, todos os porquês. Por quê? Por que a gente fala tanto assim? Oh, Maria Santíssima, muito obrigada, porque os Espíritos Consoladores estão recolhendo. O nosso querido Chico, presente, carregando, nossa, tanta luz, tantas vibrações sobre nós. Muito obrigado, doutor Bezerra de Menezes e toda a legião de médicos, curadores que passam, curando a depressão, curando a tristeza, curando o desânimo, levantando a força de todos nós que precisamos tanto, dos nossos familiares que muitas vezes nem sabemos que estão sofrendo tanto, dos nossos amigos queridos. Passa pelo mundo, oh Nossa Senhora, acalmando, fortalecendo a cada um dos nossos irmãozinhos. Muito obrigada. Fluidificando as nossas águas, os nossos copinhos, os nossos reservatórios, colocando as substâncias, o medicamento que cada um de nós precisa e que cada um que vai tomar um pouquinho dessa água recebam essa bênção. O remédio que cura as nossas dores físicas, mentais, espirituais, psicológicos, as dores psicológicas. Vem, doutor Bezerra, fortalecendo, fluidificando as nossas águas. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. E aqui está falando assim, ó, permaneçamos firmes em nossas tarefas e confiemos em Jesus hoje e sempre. Só assim a nossa saúde orgânica e espiritual receberá o melhor contingente de forças através do campo vibratório do círculo espiritual a que nos integramos. Ó, gente, aí, guardemos sempre essa certeza, Jesus está conosco. Graças a Deus. Isso mesmo, dona Vânia. Obrigada, obrigada a todos que participaram aqui hoje do nosso Evangelho, que vem sustentando essa atividade aqui da nossa casa. Que Maria Santíssima cubra os nossos lares, nossas famílias, nossos filhos e filhas, netos, netas, sobrinhos, toda a família, com seu manto de luz e de proteção. Gente, beijo no coração de cada um.